Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 127, versículos 1 e 2, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, os seus amados, sono. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre: estamos colocando o Senhor no centro da nossa caminhada em todos os momentos? Todo aquele que confessou Jesus como Senhor e crê na salvação tem o foco e o desejo centralizados no Senhor, em sua palavra e na sua missão. Ao fazer de Cristo em tudo o primeiro, o último e o melhor, todas as demais coisas tendem a se ajustar na devida ordem e lugar. Qualquer inversão dessa ordem de valor, quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar no trono do coração, o foco da vida e a comunhão com o Pai é perdido. Então, já não se sente mais aquela paz, alegria, conforto, segurança e esperança que só podem ser desfrutadas verdadeiramente quando se está conectado à fonte da vida. O Espírito Santo age e trabalha por meio da palavra, de tal modo a nos ajudar a ter o foco e a percepção ajustados, para que possamos contemplar pela fé a realidade das coisas que não se podem ver naturalmente. Então, por meio de uma comunhão viva com Deus, é possível manter o foco e enxergar a realidade invisível das coisas espirituais e a manter uma correta escala de valores, sendo que o primeiro lugar deve ser ocupado pelo Senhor. Nada, nem mesmo família, igreja, trabalho, cônjuge, filho, deve ocupar o trono do coração. Tampouco a vontade própria ser colocada acima da vontade de Deus. O ajuste da escala de valores da vida só pode ser verdadeiramente efetivo quando Cristo é em tudo o primeiro, o último e o melhor. A partir dessa perspectiva, podemos compreender de um ângulo diferente o sofrimento e as adversidades que podemos enfrentar no cumprimento da missão em Cristo. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 17 e 18, o seguinte: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Note que o foco do apóstolo Paulo está perfeitamente ajustado e centralizado em Deus, embora não seja possível ver as coisas invisíveis que ele revelou em sua palavra. Isso não significa que elas são irreais ou inexistentes. Ao contrário disso, há inúmeras evidências que demonstram que são dignas de confiança e que devemos nos atentar para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Em um mundo onde há todo tipo de apelo voltado para o materialismo e consumismo, não podemos vacilar e deixar de se proteger. Se a estratégia do inimigo é criar meios para distrair nossa atenção e prejudicar a comunhão com Deus, a estratégia divina é de ajustar o nosso foco ou redirecionar a nossa visão. O interessante é que a principal ferramenta que Deus usa é a sua palavra, pois mediante o estudo diário, o Espírito Santo trabalha incansavelmente para impressionar a nossa mente e transformar o nosso coração. Talvez seja necessário ser mais claro sobre este ponto. Há tantas distrações, entretenimentos, jogos, games, internet, séries de TV, noticiários, redes sociais, que podem exercer grande influência no modo em que o pensamento é construído, além de roubar um tempo precioso da vida. Há um princípio bíblico que deve nortear a vida cristã, descrita na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, que nos diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais
outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Com o foco ajustado, a pessoa passa a ter o objetivo de viver para a glória de Deus. Em sua primeira carta, no capítulo 2, nos versículos 15 a 17, João descreve o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observe que João emprega o imperativo do verbo amar, agapao, que em grego quer dizer pare de amar, ou não continue a amar. O grande problema é o amor devotado às coisas no lugar de Deus. Deus não quer nos privar de desfrutarmos de forma saudável dos prazeres da vida que estão em harmonia com a sua vontade. Se há algum prazer ilícito ou proibido, esteja certo de que há comprometimento físico, mental e espiritual, e por essa razão Deus estabeleceu limites, inclusive para aquilo que é lícito, pois Ele nos ama e deseja o nosso bem. O grande problema é que sem o filtro espiritual concedido pelo Espírito Santo, nosso foco e visão ficam embaçados e nossa escala de valores pode ser alterada ou invertida com muita facilidade. O domínio próprio é afetado e, consequentemente, pensamentos, coisas, pessoas e prazeres passam a ocupar o lugar de Deus. Isso é idolatria e, portanto, pecado. Deus considera como infiéis e, em algumas traduções, adúlteros os que vivem dessa maneira, como vemos descrito na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, que diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento revelam a condição da natureza humana pecaminosa, como já vemos descrito em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jesus claramente destaca que a maldade revelada em atitudes e palavras nascem no íntimo do coração, como vemos descrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículos 21 e 22, que diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Somente o Espírito Santo pode ajustar o foco das lentes da visão e convencer o pecador de seus pecados, redirecionando para Cristo, o Salvador. Não há nada que possamos fazer para solucionar o problema do pecado. A nossa única esperança é Cristo. À medida que crescemos na graça em nossa experiência e intimidade com Deus, experimentamos a força do seu poder. Por essa razão, precisamos ter a nossa mente, foco e visão ajustados diariamente por meio da palavra de Deus, em oração, pois ela é o principal instrumento usado pelo Espírito Santo para fazer as correções e ajustes necessários. Por isso que está descrito essa verdade na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você deseja viver pela fé e ter o discernimento espiritual para poder estabelecer as prioridades em sua vida, que tal aceitar o compromisso pessoal com Deus e se manter em comunhão com Ele por meio do estudo diário da palavra, da prática da oração e a demonstração através das atitudes e pensamentos? Veja, hoje, este dia foi o que o Senhor preparou para que você veja tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. E para você desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado, não deixe, mas que nada seja o principal, o centro, mas mantenha o Senhor
no centro da sua vida e desfrute de tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito para nós, por nós e através de nós. Somos gratos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua presença. E Pai, nós queremos que o Senhor a cada dia mais nos envolva com este amor. Renove o nosso entendimento. Faça, Pai, nós percebermos a cada momento esta presença gloriosa. Nós não queremos mais, Pai, somente viver ou, Pai, deixar com que, Senhor, as coisas desta terra nos induzam a estar fazendo aquilo que nós achamos. Mas, Pai, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, o Senhor possa nos conduzir a sermos a cada dia mais aperfeiçoados em Ti, melhores naquilo que o Senhor tem proposto. Não nos deixe, Pai, ficar, Senhor, da mesma maneira, ou não nos deixe, Senhor, passar um dia após o outro do mesmo jeito. Nós sabemos que o Senhor nos promete a cada dia algo novo. Então que este algo novo venha e que mais este dia nós possamos mergulhar, viver, Senhor, e desfrutar de tudo o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu amor. Consagramos tudo que temos, tudo que somos. Consagramos os nossos sentidos, palavras, pensamentos, sentimentos. Consagramos tudo diante do seu altar, para que se cumpra a sua palavra e que venha o seu reino e se estabeleça o seu querer, Pai. Que tudo, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem a fazer, faça, para que cada vez mais a sua glória seja manifesta e tudo que fizermos seja para a honra e para a glória do seu nome. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.